está sentindo o que eu já senti aqui. O que eu digo é que Deus está nesse lugar. Eu estava ali e pensando e meditando como Deus é lindo, irmãos. Como Deus é lindo. Para aproveitar os irmãos em pé, pegue a sua Bíblia e aí nós ficamos um pouco mais à vontade após a leitura. Pegue a sua Bíblia. 1 Reis. 1 Reis. Capítulo de número 17, irmãos. 1 Reis, capítulo 17. Nós já estivemos hoje aqui pela manhã, na escola bíblica, uma bênção, viu? Nosso pastor já mandou lá um vídeo. Nós estivemos aqui, venha você também, viu? A escola está uma bênção. 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 8 até o 15. Quantos encontraram, diga amém? Amém. Que diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que eu beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou novamente e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês que aqui apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele, e a sua casa, muitos dias. Amém, irmãos? Podeis assentar? Muito bem. Eu quero aqui agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Adeildo, que tem confiado e permitido essa oportunidade, este convite pelo presbítero Luiz Fabiano, de estarmos aqui para ministrarmos uma palavra da parte de Deus aos irmãos. A mensagem que eu tenho aqui, irmãos, nessa noite, já tenho visto Deus fazer e falar, é que Deus está cuidando. A mensagem é: Deus está cuidando. Não precisava, irmão, depois que nós já ouvimos aqui hoje, não precisava nem, já podíamos ir embora. Já deu para entender, pastor, irmão, presbítero Luiz, Deus está cuidando. E eu com a mensagem aqui disse: Deus, me ajude aí, Senhor, me mostre, porque eu não quero sair fora da tua direção. E Bruno veio aqui com a leitura do Salmo 27, e eu guardei 2 versículos, diz assim: Uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu vou buscar, é para que eu esteja na casa do Senhor todos os dias. Ah, meu Deus! Para o quê? Para contemplar a sua formosura. E depois disso, o Salmo diz: E para que eu também aprenda dentro do seu templo. Por quê? Porque no dia da minha adversidade, o Senhor vai me esconder no seu pavilhão, irmã Sueli, e vai me colocar sobre uma rocha. Oh, Jesus! Aí eu disse: bom Deus, eu estou começando a entender. Aí vem a irmã Gráucia, né? Deus diz: Luiz Fabiano, dá oportunidade para a irmã Gráucia. E vem a irmã Gráucia.
E aí dizer que Deus que nós servimos, o Deus que nós servimos, é um Deus que manda chuva, para a chuva, arranca rei, põe rei, manda, desmanda, manda e volta. E eu comecei a olhar e disse: Deus, é a mensagem, é o que eu tenho no meu coração. Glória a Deus. Aleluia. Então só tenho a agradecer, irmãos, a Deus por tudo, porque Ele tem cuidado de nós. E digo uma coisa, Ele está cuidando. A mensagem é essa: Deus está cuidando. E a hora que chegar irmão Rui também deu aqui uma palhinha, e na hora que Deus chegar com a bênção, com a vitória, com a solução, é coisa grande, irmãos. Por isso que muitas das vezes o preço é grande, porque nós vamos lá na frente ver a mão de Deus agindo, a mão de Deus prosperando, a mão de Deus cuidando, a mão de Deus realizando, a mão de Deus libertando, a mão de Deus fazendo a obra, e você vai olhar e dizer: eu entendi, porque eu passei o que passei, é porque Deus tinha um traçado para me abençoar, e agora chegou a hora de cantar. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando Acabe começou a reinar sobre Israel, aqui a Bíblia diz que ele começa e vai dizer de um rei de Israel que foi o pior de todos os demais que passaram. E para piorar um pouco mais, a Bíblia diz que Acabe ainda vai e casa com uma mulher por nome Jezabel, filha de um homem por nome Etibaal, rei dos Sidônios, de um povo voltado a um Deus por nome Baal. E Acabe entra por esse caminho, e ele começa, por que não dizer, a levar o povo para este caminho, e a servir, a fazer altares a esse Deus. E quando ele começa tudo isso, esse povo tem a Baal, o Deus Baal, como o Deus que era o controlador da chuva, o Deus que era da abundância, da prosperidade, da colheita, e era o Deus que controlava, irmão Leandro, a chuva. Eles tinham isso, e isso vai acontecendo, acaba entrando por este caminho. Mas tem uma coisa, meus irmãos, eu digo nesta noite, daquilo que acontece nessa terra, Deus dos altos céus, Ele está contemplando tudo. E nada escapa das mãos de Deus. Por isso a irmã cantou aqui. Aí ele vem para, se for preciso, ele coloca rei, ele tira rei, ele abre porta, ele fecha a porta, ele manda e desmanda, porque ele é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então bom é para nós, eu digo para você nessa noite, fique em paz na presença de Deus, porque tudo está aos olhos dele. Faça o melhor, sirva com alegria, o demais Deus está contemplando, Deus está olhando, Deus sabe de todas as coisas, e tem uma coisa que Deus não deixa, é ser escarnecido. Uma coisa que Deus não faz, é dar a sua glória a outro. Uma coisa que Deus não deixa de fazer, é reinar com justiça, porque eu sempre tenho dito, quando alguém olha e querem colocar numa questão, mas Deus é amor, sim, Deus é amor, e nós vamos ver aqui daqui a pouco, Deus é amor, mas Deus também é justiça, Ele reina com justiça. É o Deus que você serve, é o Deus que eu sirvo. Acabe, toma esse caminho, e Deus dos altos céus começa a olhar, e Deus diz: eu vou acabar com isso tudo, eu vou parar isso. E para parar, o que Deus precisa? Deus precisa de mim, Deus precisa de você, Deus conta conosco na sua obra. Deus levanta Elias como profeta, e Elias vai ter com Acabe
E Elias chega a Acabe e ele diz: olha, Acabe, por esses tempos, por esses dias, não vai haver chuva, e um pouco mais, nem sequer orvalho da noite, que será segundo a minha palavra. E a Bíblia diz que Deus cumpriu com a palavra de Elias, e 3 anos e meio ficou sem chover na face da terra. Porque o crente, irmão, ele tem, você, há um poder que Deus tem nos dado na oração, no clamor. Quando você ora, quando você clama, Deus está ouvindo, Deus está entendendo, e ao tempo dele, ele vai trabalhar. Deus trabalha conforme o tempo dele, a vontade dele, o jeito dele, mas a mim, a você resta clamar, o demais deixa na mão dele. Elias profetiza ali contra Acabe naquela situação que não haveria chuva nem orvalho, e quando ele termina, Deus olha, e Deus é o Deus que cuida dos seus, irmãos. Deus cumpre com a sua palavra, com o seu cuidado, com o seu zelo para aqueles que lhe servem. Quando Elias acaba de pregar a Acabe, Deus olha e diz: Elias, agora vai à beira do ribeiro, foge para a beira do ribeiro e se esconde lá, fique lá, porque lá eu vou cuidar de você. E esses dias eu estava aqui dizendo, né, que muitas das vezes, quando eu dizia sobre muitas das vezes que há momentos que parece que Deus nos esconde, Deus nos leva a uma situação, um lugar, a um momento que é como se Deus esconde-nos, né? Ele nos esconde, nos coloca num lugar, e ali nós ficamos, parece que ninguém está vendo, parece que ninguém quer ajudar, parece que ninguém quer fazer nada, mas o próprio Deus, Ele é o que cuida, Ele é o que está cuidando, é aquele que sabe aonde você está, é aquele que sabe o que você está passando, é aquele que sabe o que você está vivendo. Deus diz: Elias, vai para a beira do ribeiro e fica lá, porque lá eu vou te sustentar. E a Bíblia diz que Elias foi e se escondeu, porque por certo a coisa não ia ficar boa para Elias, mas Deus tem as suas formas de trabalhar, Deus tem o seu jeito, Deus ele livra, ele cuida, ele guarda, aleluia. E Elias vai para ali e se esconde, e agora diz que ali Elias bebia da água do ribeiro, e toda manhã e tarde havia um corvo que lhe levava pão e carne todos os dias, levava pão e carne pela manhã para o almoço, levava-lhe pão e carne, Marinalva, para a janta. Deus cuidando ali de Elias, é uma coisa tremenda. E Deus faz assim, Deus ele tem cuidado de nós, muitas das vezes na simplicidade, naquilo que é simples, naquilo que parece nem ter valor, mas é aquilo que Deus tem feito, é aquilo que Deus tem cuidado, é aquilo que Deus tem realizado. E Elias fica ali, bebe da água do ribeiro, come pão, come carne, mas agora vai dizer que há um tempo, porque Deus havia dito através de Elias que não choveria, não haveria chuva, e isso se cumpriu por 3 anos e meio, porque Deus é fiel, o que Deus fala, Ele cumpre. Deus não é homem, né? Para que se arrependa, para que minta, mas Ele havia dito, e Elias profetizou, e o tempo de chuva cessou. Por isso, a água do ribeiro secou. Agora Elias tem pão, tem carne, mas não tem água. Mas Deus, irmão, Ele trabalha num conjunto tremendo. Eu fico olhando como Deus trabalha, irmãos. Nesse momento que acaba a água do ribeiro, que Deus começa a ver a necessidade de Elias, que ele precisa de água, minha irmã. Mas lá num lugar por nome de Sarepta, Deus também já contempla a vida de uma viúva. Esta viúva, ela está num lugar
que devido àquele momento de seca, porque não chovia, ela está ali em Sarepta, uma viúva que tem um filho, aonde ela está ali pronta, aí Deus está contemplando, ela está pronta a preparar um bolo, a comer, ela e seu filho, e ela diz para que morramos, comer um pão, um bolo, eu e meu filho, abastecer um pouco da fome, e depois nós vamos morrer, porque não tem mais o que fazer. E Deus olhando, Deus olha Elias na necessidade da água, já vê a viúva em Sarepta com uma necessidade de fome, e Deus entra para trabalhar, irmã Graça, ele já trabalha num completo. Deus, irmão, ele é tremendo, é lindo o que Deus faz. Deus como um Deus onisciente, onipotente, onipresente, Ele trabalha de uma forma, e quando Ele trabalha, que Ele realiza, nós temos aprendido que as coisas que Deus faz é o melhor e não há falha. Olha aí. Então tudo que você está esperando em Deus para a tua vida, na hora que chegar, não vai chegar com falha, não vai chegar com erro, mas vai chegar completo, porque Deus tem o melhor, o completo para a minha e para a tua vida. Deus diz: Elias, levanta, vai a Sarepta. Vai lá. Ele diz: porque lá eu já tenho ordenado uma viúva. A viúva que dizia: vou comer eu e meu filho e vamos morrer. Não tem mais o que fazer. Deus diz: porque eu já ordenei lá uma viúva. E ela vai cuidar de você. Glória a Deus, aleluia. Deus usa, irmãos. Olha aí, Deus usa quem não tem, mas para cuidar de você. Deus muitas das vezes usa daquilo que aos seus olhos você não vai entender, eu entendo isso, mas é o caminho que Deus vai traçar para que você seja cuidado. Deus, irmão, Ele é tremendo. Se fôssemos aqui expressar as experiências e tudo mais de Deus em nossas vidas, do que já passamos, do que já vivemos, do que já vimos, e vamos ver ainda até a volta de Jesus, a lindeza de Deus, a grandeza, o poder, a forma que Deus faz. O que me resta, irmão, o que lhe resta é fique na posição, fique no lugar que Deus tem te colocado. Como? Servindo a Ele com alegria, glorifique Ele com alegria. Ah, mas eu não estou suportando. Conte somente para Deus, não conte para mais ninguém. Talvez você precise falar com o seu pastor, mas em primeiro lugar, conte para Deus, porque Ele tem contemplado. Tenta falar com Deus. Quando eu estava passando por um momento aí que não estava fácil, né? E agora as portas se escancarou, né? Eu olhava calado, irmã Miriam, não falava com ninguém, eu e Deus, calado. Eu dizia: Deus, eu lhe sirvo, a coisa não está boa, a mim não está boa, mas, oh Deus, eu sei que o Senhor que eu sirvo, se o Senhor quiser, o Senhor vai fazer tudo mudar amanhã. Eu sei disso, eu creio. Eu sei que eu vou deitar, vou dormir, amanhã as portas podem estar todas abertas. Eu creio. Então, Deus, eu estou aqui, estou aguardando. E aí tem o tempo de Deus, tem a hora dele. E nós vínhamos, irmãos, vinha para a segunda orar, ajudar a irmã Elizabeth, as irmãs, vinha aqui na terça, cheguei a falar com o meu pastor, e depois que nós conversamos e fomos aí caminhando, nosso pastor nos apoiou, tem nos ajudado, e agora de repente as portas começam a se abrir. As portas começam a se abrir. E eu estou vendo coisa que Deus vem fazendo aí, que uma hora eu conto. Vamos esperar mais um pouco. E Deus está trabalhando, irmão. Deus está... Aí Ele usa quem Ele quer. Abre a porta que Ele quer, irmão. Gráucia cantou aqui. Usa quem Ele quer, coloca, tira, faz ao tempo dele,
né? E pronto, irmãos. Elias, eu ordenei uma viúva lá em Sarepta, ela vai cuidar de você, vai para lá. A Bíblia diz que Elias foi. Chegando na entrada da porta da cidade, está uma mulher lá, catando alguns gavetos, lenha. E Elias, ele chama e diz, opa, vem cá. Olha, me traga um pouco d'água que eu preciso. Me traga um pouco d'água. E ela tinha água, ela sai para buscar água, ela tinha água para Elias. Quando ela está saindo, Elias diz, olha, mas viu, faz assim antes, traz ainda também um pedaço de pão na sua mão aí para que eu coma. Elias ali, irmão, eu começo a pensar, se Deus falou para Elias, vai, tem uma viúva e ela vai cuidar de você, é porque vai cuidar. Se Deus tem falado que vai cuidar de você, as outras demais circunstâncias não é questão para Deus. Eu disse aqui há poucos dias, falei na casa da irmã Zileide, querendo trabalhar e dizia eu para mim, não tem mais jeito porque eu passei dos 50, agora não tem mais jeito. Mas quando Deus chega, Deus fala, não, eu quero é um com acima de 50. É Deus que está fazendo, deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer. Essa questão, quando eu pensei que seria difícil, é normal em nossas vidas, irmãos. O que nós não podemos é abandonar a fé. Agora, essa questão é normal, nós ainda estamos na terra, nós ainda estamos sujeitos à falha. Então, você dá uma tremida aí, é normal. Mas não abandone a fé, não. Fique firme com Jesus na fé. Ele tem o controle, Ele contempla tudo. Ele sabe de tudo o que está acontecendo, Ele está contemplando. E na hora que Ele quiser agir, Ele vai agir. E a forma é dEle. Não é a minha, não é a sua. Eu costumo pregar e dizer, se fosse a minha, o meu jeito, homem como você e eu sou, eu queria para ontem. Mas eu estou servindo um Deus que tudo está no controle da sua mão. Então eu tenho que esperar o tempo de Deus. Eu tenho que, aqui hoje alguém também falou sobre crescer. Eu ouvi aqui, alguém falou de crescimento, crescer, e nós aprendemos essa manhã sobre pregar, aprender, ensinar, pregar, né? O quanto a palavra prega, ela é a mesma que prega, ela ensina, para que o quê? Para que nós cresçamos. Precisamos, irmão Leandro. Nós precisamos crescer, aprender, Foi o irmão Rui, falou aqui, não bebe mais leite, come feijoada. Porque a criança, lembrei, Jesus ainda está trabalhando na mente aqui. Quando é criança, irmão, e nós falamos também de manhã sobre remédio para consertar aqui a enfermidade, né, pastor? Aquelas mensagens que intoxica, né? Que traz um mal, e depois o pastor tem que entrar com o remédio. Aí o pastor lembrou dizendo, e muitas das vezes o remédio é amargo. Você vê, a criança não quer remédio nenhum. Nós ainda fazemos careta e bebe. Mas criança não quer, porque é ruim. Mas então, a criança, você não vai dar uma feijoada, uma comida pesada a um recém-nascido. Você tem que dar um leitinho, cuidar dele. Mas depois que ele está já barbado, vem a feijoada, vem a dobradinha, venha o que for misturado com tudo, e nós vamos comer. Amém? Então, irmão, foi isso. Aí Elias vai e Elias diz para ela, mas antes, traz um pão. Ela voltou e diz, meu amigo, viva o Senhor teu Deus. Eu não tenho nem sequer um bolo. E está vendo essa lenha que eu estou pegando aqui? Eu vou fazer um pequeno bolo, não é grande não, pequeno. Vou comer eu, meu filho, depois nós vamos morrer. E eu fico vendo, irmão, Deus é lindo. Elias diz para ela, olha, faz o seguinte, tudo bem, fica com o seu pensamento, mas primeiro faz conforme eu lhe disse. Então você pode até ter o seu jeito, a sua forma, como eu acabei de dizer, dar umas tremidas muitas das vezes na base, mas não abandone a fé.
não abandone a palavra. Isso nada pode, irmão, mudar. Você pode passar momentos, você pode ter dúvida, você pode passar por dúvidas, situações que você não sabe como resolver, ok, não é fácil sim, mas tem uma coisa, não fuja da palavra, não fuja da fé, ainda acredite que Deus tem o controle. Elias diz, tudo bem, seja feito assim, mas agora não é mais pão, eu quero bolo, faça agora um bolo e primeiro traz para mim. Depois, você vai entrar, vai fazer conforme você tem dito, para você, para o teu filho, e tudo bem. E sabe por quê? Elias diz para ela, sabe por quê? Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, que a farinha que está na panela não vai acabar. E nem o azeite da botija vai se faltar. Tá bom, minha querida? A Bíblia diz que ela foi, que ela fez o bolo para Elias, e depois fez para ela e o seu filho, e aí nós lemos aqui, que veio dizer assim, e foi ela, e fez conforme a palavra de Elias. Ela não fez mais conforme ela. Ela disse, não, eu não tenho, eu só vou comer, meu filho vai morrer e eu não tenho mais nada. Elias disse para ela, não, tudo bem, só que primeiro você faz para mim, traz para mim, e depois tudo bem. E você coma lá, tá, mas faça. E Elias diz, por quê? Porque a profecia de Deus é essa. Agora, depende se você quer ou não receber a profecia. Seja obediente e receba o que Deus tem para você nessa noite. Entenda o que o Espírito Santo está falando com você nessa noite. A mensagem, eu já disse no começo, a mensagem é, Deus está cuidando. Deus está cuidando. E Deus está cuidando nos mínimos detalhes. Deus está cuidando. Fique na posição e deixa Deus abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. E ela fez conforme a palavra de Elias, e assim, comeu ela, e ele, e a sua casa. Isso por quanto? Por muitos dias. Porque a palavra de Deus é, a farinha da panela não vai acabar, e nem o óleo da botija o azeite da botija vai se faltar. Então quando Deus coloca a mão, quando Deus fala, é certo que Ele vai abençoar. A mensagem que eu lhe trago nesta noite e já devolvo, é Deus está cuidando. Aquilo que você acha, mas é pouco, não, eu estou com medo, eu estou preocupado, não sei se vai dar, fique tranquilo, o Deus que cuidou da viúva, o Deus que cuidou de Elias, é o Deus que está cuidando de você e de mim. Deixa Deus cuidar.